No episódio anterior, vimos que o existencialismo de Jean-Paul Sartre começa com uma afirmação um tanto desconfortável. A existência precede a essência, mas essa frase só ganha sentido de verdade quando a gente entende o que Sartre está rejeitando com ela. E o que ele rejeita, de forma bem direta, é a ideia de natureza humana. Pensa comigo. Durante muito tempo, a filosofia, a psicologia e até o senso comum explicaram o ser humano como se a gente tivesse uma essência fixa, uma espécie de manual de instruções interno. Esse manual definiria quem nós somos, como agimos e o que podemos nos tornar. Você já deve ter ouvido falar em natureza racional, natureza egoísta ou até em traços de personalidade que parecem imutáveis. Todas essas explicações têm algo em comum. Elas nos tratam como se já fôssemos alguma coisa antes mesmo de agirmos no mundo. É como se tivéssemos um código-fonte pré-programado. E para Sartre isso é um problema muito sério, porque se existe uma natureza humana fixa, então as nossas escolhas deixam de ser genuinamente nossas. A responsabilidade se dilui. Quando alguém age, não é a pessoa que escolhe, mas a sua natureza que se manifesta. Sartre recusa essa ideia porque ela funciona como uma desculpa elegante. É uma forma de justificar ações sem precisar assumir a responsabilidade por elas. Se eu digo, eu agi assim porque sou assim, eu não preciso me questionar, não preciso mudar. A culpa não é minha, é da minha natureza. Para Sartre, o ser humano não é um objeto com propriedades internas estáveis, como uma pedra ou uma mesa. A gente não pode ser descrito antes de ser vivido. O ser humano é, antes de qualquer coisa, um movimento, um projeto, um conjunto de escolhas que estão acontecendo agora, a todo momento. Isso não quer dizer que Sartre nega o corpo, a nossa história pessoal, a cultura em que nascemos ou as condições sociais que nos cercam. Ele não ignora nada disso. Pelo contrário, ele chama essas dimensões de facticidade. A facticidade é tudo aquilo que nos é dado e que não escolhemos nosso local de nascimento. Nossa família, nossa condição econômica inicial, mas, e aqui está o ponto-chave, a facticidade não define completamente quem somos. Ela impõe limites, cria obstáculos e abre possibilidades, mas não decide o sentido da nossa existência. A rejeição da natureza humana serve exatamente para marcar essa diferença. Não existe um roteiro interno que determine de antemão o que devemos ser. Cada ato, cada escolha, cada projeto contribui para definir quem estamos nos tornando. E essa definição nunca está concluída, nunca está fechada. É por isso que, para Sartre, o ser humano está sempre em construção. Mesmo quando a gente se repete, mesmo quando parece que estamos presos em padrões de comportamento, ainda assim, somos nós que sustentamos esses padrões com nossas escolhas diárias. Dizer que não há natureza humana não é um elogio fácil à liberdade. Na verdade, é a constatação de um peso, de uma responsabilidade imensa. Porque se não existe uma essência pronta, então ninguém pode se apoiar em justificativas externas para sempre. Não é só o seu temperamento. Não é só a sua infância. Não é só a sociedade que explica o que você faz. Tudo isso influencia. Tudo isso condiciona, mas nada disso substitui a sua escolha. O existencialismo surge, então, como uma recusa radical às explicações que nos tranquilizam, que tiram o peso das nossas costas. Ele afirma algo muito mais difícil de sustentar. Somos responsáveis pela forma como nos tornamos o que somos. Mesmo dentro de condições que não escolhemos, essa rejeição da natureza humana não elimina o sofrimento. Muito pelo contrário, ela mostra por que o sofrimento humano é inseparável da nossa liberdade. Porque não existe um jeito certo de ser inscrito em nós. O sentido da vida não está dado. Ele precisa ser construído, inventado e, acima de tudo, assumido por cada um de nós. Obrigado por assistir. Existência é tudo.